Olá, bom dia a todos. Estamos aqui falando diretamente de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, e nós vamos tratar os temas que vão ser as manchetes dessa terça-feira histórica para o Brasil. Então, enfim, todos os grandes veículos de comunicação, daqui a ver julgamento de Bolsonaro na terça-feira, né? Começa às 9 horas e a previsão é de repente de terminar aí até dia 12. Mas vamos falar pelo primeiro tema, que é o mais elencado em todos os veículos, né, todos os sites, todas as TVs do nosso país. E eu não podia deixar de comunicar. Então aqui o programa Repercute, com Roberto Bezerra, e eu queria colocar como cientista político, fazer uma análise, né, desse momento que nós estamos vivendo. Então, não tem como, né, não ser questionado esse julgamento do presidente Bolsonaro. Nós sabemos, todos acompanharam pelas diversas emissoras de TV do país, aquele dia fatídico, né, o 8 de janeiro, que realmente, né, vários manifestantes que estavam nos quartéis, né, estavam no quartel-general lá de Brasília. Isso aconteceu em todas as grandes cidades do país. Aqui em Cuiabá também tinha a concentração dos conservadores. E isso foi levado para um caminho errado, uma interpretação errada, né, porque o que realmente os conservadores queriam, né, quando eles buscaram a frente dos quartéis, não era para que as Forças Armadas dessem golpe de Estado, que o povo queria um golpe de Estado. Não, nós tínhamos medo, era que o Brasil voltasse novamente para a mão do PT, para a mão de pessoas que o povo confiou, votou, colocou lá, e eles roubaram o país. Eles dilapidaram a nossa nação. O Brasil só não quebrou porque o Brasil é muito forte, né? O Brasil é muito rico. Então, fazendo essa análise, não tem nada a ver. Ninguém, se alguém quisesse dar golpe, né, tinha pessoas armadas, né, as pessoas iam direto para agressão. Não foi, não ocorreu isso. São pessoas de bem. Todas essas pessoas que estão presas do 8 de janeiro são pessoas que nunca tiveram passagem pela polícia. São trabalhadores, são aposentados, pessoas que lutou a vida inteira pelo Brasil. Então é um equívoco esse julgamento do 8 de janeiro. Então, na minha análise política, como eu falei, sou um profissional da área de ciência política, mas a gente não pode deixar de externar. Está errado, né? E sem contar que não está sendo respeitado o devido processo legal. Eu sou advogado também, não tirei o OAB, só fiz o curso porque gostava, né, do curso de Direito, mas nós vimos aí que, diante desse julgamento, né, que está acontecendo no STF, foi passado por cima de vários princípios, né, jurídicos, né, foi desrespeitado a legislação do nosso país, a Constituição, o devido processo legal, né? Então não dá, né? Realmente nós estamos vendo ser implantada uma ditadura, né? Eles estão eliminando o adversário, né? É lógico e claro, né, o STF, né, que liberou Lula para concorrer às eleições do país. E aí é lógico, eles estão trabalhando em conjunto. E agora eliminar, né, o único que tem popularidade e potencial eleitoral para derrubar o Lula. Então eles vão eliminar através da área judicial. Então isso não é legal, isso não é democracia. Nós convivemos a vida inteira com o PT. Aqui, há tempos atrás, quem fazia esse papel da direita era o PSDB, que também é um partido de esquerda, social-democrata, mas ele
que pegava o voto aí dos conservadores e da direita. E o que acontece? Com o Bolsonaro, né, que vinha numa luta praticamente sozinho, né, tentando firmar a direita no país, né, nós lembramos de vários discursos dele, sozinho no plenário da Câmara, ele que ocupou vários cargos de deputado federal várias vezes, foi eleito várias vezes. Então a gente viu ele naquela luta em glória, parecia que não ia dar nada, mas deu. Ele virou presidente e foi um bom presidente. Teve várias dificuldades, né? Vamos lembrando aí da primeira, aquele navio, né, que jogou óleo em todas as praias ali do Nordeste. Aquilo eu acho que foi, com certeza que foi um crime, né, da esquerda também. Foi eles que colocaram aquele navio para derramar. E começou assim. Aí depois o Bolsonaro não tinha liberdade para exercer sua função de executivo do país. Porque ele queria nomear alguém, o STF ia lá e questionava e desautorizava a nomeação. Era como se o Bolsonaro interferisse na nomeação da chefe de gabinete do Alexandre de Moraes. Então não tem nada a ver. Então, se você coloca alguém para dirigir o país, você tem que respeitar aquela pessoa, ele tomar as decisões que ele acha certas. Então, o Bolsonaro teve interferência todo o mandato. E aí, sem ser só os poderes, né? A gente tendo interferência da Câmara, através do Rodrigo Maia, a gente tendo interferência do Senado, que também o Bolsonaro teve grandes dificuldades ali também no Congresso, mas conseguiu, né, quando ele conversou com o Centrão ali, que não tinha outra saída, tinha que dialogar com eles, e ali ele conseguiu que as duas casas aprovassem, né, as matérias que ele encaminhava. Mas com o STF não teve jeito, foi o tempo todo sendo atacado, então não teve como. E veio a pandemia também, né? A gente lembra que foi a primeira vez que a gente viu um governo abaixar imposto. Sempre que tinha uma crise, ou hídrica, né, ou água demais, o governo anunciava, ó, agora vai ter aumento de imposto porque nós vamos ter que aguentar esse problema aqui, vamos ter que custear determinado problema. Então sempre foi assim. E nós vimos naquela pandemia, nós falamos, vai aumentar imposto. Não, o Bolsonaro baixou. Vários tributos foram suprimidos e a gente viu um Brasil ilegal. Então tá aqui, né, essa fala, essa análise, que nós não poderíamos deixar de falar aí no programa Repercute, com Roberto Bezerra, sobre o julgamento do Bolsonaro e os demais, né, membros que estão junto com ele, que eram seus assessores de confiança, né, Braga Neto, enfim, vamos ver amanhã. Mas vamos falar de outros temas também. Eu queria comentar também dos possíveis candidatos. Bolsonaro praticamente, a gente só está esperando a sessão ocorrer, mas os próprios ministros que deveriam ser isentos, eles já falam abertamente. Hoje o Barroso fez um comentário na imprensa nacional que vão varrer os extremistas da história, né? Então tá aí, provavelmente o Bolsonaro será condenado de um golpe que não existiu, que não houve. Isso foi uma narrativa imposta pela esquerda e capitaneada pelo STF. Mas vamos falar aqui também dos possíveis candidatos a presidente. A gente está vendo os governadores aí se movimentarem. O Zema, lá de Minas Gerais, foi um grande governador. O Ratinho Júnior também, que está terminando o segundo mandato, foi um grande governador.
o Caiado, a gente vê também que os goianos gostaram também, né, do seu mandato, então está indo bem. E tem o Tarcísio, que é o governador da maior potência do Brasil, que é o estado de São Paulo. Então está aí o Tarcísio, eu creio que ele tem grandes vantagens sobre os outros, né, até porque está fazendo um bom mandato, né, é um governador habilidoso e tem o estado com o maior número de eleitores do Brasil. Né? Realmente é uma potência São Paulo, tanto econômica quanto eleitoral. Então eu acredito que o Tarcísio, né, nessa possível condenação do Bolsonaro, eu creio que pode ser que ele se destaque aí. Mas como política, né, é como nuvem, né, você olha está de um jeito, daqui a pouco você olha está de outro, então, mas pode ser a grande novidade aí. Bom, vamos falar também da geopolítica. Está impactando muito o mundo, né? Nós estamos vendo o preço dos combustíveis, né, que está um valor absurdo, e a gente não pode acreditar só isso ao governo do nosso país. O mundo está passando, essas guerras influenciam diretamente, né, no abastecimento, no fornecimento e acaba refletindo no preço, que é, por exemplo, nós estamos vendo lá aquela guerra da Ucrânia, começou aí há 3, 4 anos atrás e não para, né? E a Rússia ataca prédio civil, né? Ataca lugares que não são ativos militares. E a Ucrânia não, a Ucrânia já só ataca ou unidades militares ou as usinas, né, as refinadoras de petróleo, né, lugares estratégicos financeiros do governo russo. Então isso está impactando os preços dos nossos combustíveis aqui. E isso é cruel, né? E acaba também aí a outra guerra que está em curso, que é a de Israel com o Hamas, e com os Houthis, e com o Irã, e com o Hezbollah. Eles estão brigando em 4 frentes, né? Então ali também são grandes produtores de petróleo e isso está impactando. Imagina que está normal a produção de petróleo do Irã? Não está. Então tudo isso impacta e vem parar aqui no nosso bolso, para vocês verem que a geopolítica tem importância sim. A gente às vezes acha, fala, não tem nada a ver, é lá no Irã. Pois é, está impactando aqui. Porque quando eles deixam, né, de produzir, a Rússia não está conseguindo entregar, falta produto no mercado. Como que é o capitalismo? Quando falta, sobe o preço, não tem boca. Então isso está impactando o nosso bolso. Eu queria também falar aqui, né, sobre o tema do aumento de imposto, que está sendo recorrente aqui no nosso governo, é o governo do Brasil. Todos os movimentos deles são para aumentar imposto. Então não tem como. É um absurdo isso aí. Agora eles aumentaram, começaram com aquele imposto das blusinhas, né? Quem comprava da Shopee, da Shein, enfim, de todos, da Amazon, né? Todo mundo, na hora que você vai calcular lá para comprar, você já vê lá ICMS, imposto de importação, né? Então o governo é uma voracidade para arrecadar. Só que nós sabemos que não tem fundo. O Lula pegou um governo com 23 ministros, hoje está com 41. Não tem quem aguenta. Né? Realmente não há dinheiro que chegue. Aí você pega, no governo Bolsonaro, nunca a gente viu notícia que os filhos do Bolsonaro andavam em aviões da FAB. No governo Lula é uma festa. É os ministros de avião para lá e para cá, fazem requerimento para pegar avião da FAB até para assistir jogo. Enquanto isso, os aviões
né, para fazer a defesa da nossa soberania do nosso país, não tem querosene para voar. Então é difícil. Eu queria abordar outro tema aqui, que é sobre as taxações que os Estados Unidos está impondo ao Brasil. A culpa é do Lula. Todo mundo foi lá sentar com o Trump, a União Europeia, mesmo os russos, né, tem divergências pra caramba com os Estados Unidos, sentou lá, foi lá, né? O Lula fica criando problema, falando que vai montar uma moeda do BRICS. O Trump já falou, se alguém questionar, né, o dólar como a moeda base da economia mundial, é como se declarasse guerra aos Estados Unidos. O Lula está declarando, entendeu? Aí depois fica jogando a culpa no Eduardo Bolsonaro, que nós estamos sendo taxados. Não, é o comportamento do Lula. Ele não foi lá. Desde que o Trump era candidato, em vez de ele ficar quieto, não, ele falou que era a volta do novo nazista, né, ao comando dos Estados Unidos, só criticava. Então ele não tem condições de chamar o presidente Trump para um diálogo. E está prejudicando todo o país, está prejudicando todos os brasileiros. Então essa taxação é culpa do Lula. Ele não tem, primeiro que não tem moral, mas não tem humildade também de ir lá. Por quê? Ele quer levar o Brasil para um regime socialista, que é o que eles estão implementando aqui. E aonde ele está se apoiando? Na China, que é socialismo. Quem que tem coragem de comprar um imóvel ou uma empresa lá na China? Ninguém tem coragem. Né? Porque lá você não tem segurança jurídica. Lá Xi Jinping amanheceu lá com a cabeça virada lá, ele manda invadir a empresa, o exército invadir a empresa, o exército chinês, e já não é mais privado, já vira estatal. Então realmente não tem condições. E para finalizar nosso bate-papo aqui no Repercute, queria falar de Mato Grosso também. Aqui nós temos um governador que está indo bem, inclusive eu acredito que possa ser um nome também, que possa ser avaliado. Nós sabemos da condição, né, do tamanho, né, de Mato Grosso, a importância que ele tem na economia. É o estado que realmente está salvando a balança comercial do nosso país. Mas no aspecto eleitoral, nós temos um número de eleitor pequeno em relação aos estados do Sudeste. Mas como é um governador que está fazendo uma grande gestão, então a probabilidade dele indicar alguém e a vir a substituir é grande, porque ele está com moral, está bem, né? Então o grupo tem trabalhado o nome do Otaviano Pivetta, que foi vice dele desde o primeiro mandato e é um forte candidato. Mas também, né, tem o Hélio Fagundes, que é do PL, senador em exercício, foi candidato em 2018, perdeu a eleição, 2022 ganhou para senador, e hoje nós não podemos descartar o PL. O PL, ele elegeu os 4 maiores municípios do estado, são prefeitos do PL, que é Rondonópolis, Várzea Grande, Cuiabá e Sinop, e mais outros municípios aí. A força da direita foi muito grande. Realmente o Bolsonaro exerce uma influência grande em Mato Grosso. E aí elegeu várias prefeituras ligadas, né, à direita. Só para vocês terem uma ideia, não elegeu nenhuma prefeitura do PT aqui. Então, não tem nenhum vereador do PT na Câmara Municipal de Cuiabá. Então, vocês vão vendo que realmente o Mato Grosso é de direita. Então, ficou aí, né, o nosso Repercute dessa terça-feira. Quem puder dar um like, né, registrar no nosso canal. Esse programa Repercute com Roberto Bezerra vai ser sempre, diariamente a gente vai estar colocando uma edição, né, discutindo os temas variados da política local, da política nacional e da geopolítica. Um abraço a todos.